Fala pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um Pode Creio. Paz Senhor, galera, e aí, ó, já estão aqui com a gente, mais um Pode Creio, iniciando. E ó, se você ainda não segue a TV de Belém, já segue aqui a TV de Belém e também o Cria de Belém, onde nós postamos os nossos cortes do Pode Creio. É isso aí, e hoje tá especial, né, segunda participação aqui do nosso convidado. E hoje a gente quis fazer uma coisa diferente, né? Um Pode Creio com papo reto. Papo reto aqui no Pode Creio. Esse daqui vai ser sensacional. Vai. Ó, e hoje eu tô aqui com o pastor Arnaldo Mendonça. Pastor, muito obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente. Mais uma vez, assim, pra agregar, né? Trazer conhecimento. Exatamente. Eu agradeço. Obrigada por estar aqui. E o nosso pequeno Timóteo. Ficou marcado. Agora já. Seja muito bem-vindo novamente. Muito obrigado. Desculpa aí, a gente pegou o apelido. Agora ficou. Não é um apelido que me ofende, fico muito honrado. Que aí, bom. Ó, tá vendo? E tem mais, né? Eu tô aqui com o meu amado marido, Luquinha. Fala, meus amigos, tudo bom? Seja muito bem-vindo, Luquinha, meu lindo. Vem pra somar aí. É isso aí, ó. Então, pessoal aí de casa, se você tiver alguma pergunta, manda aqui que a gente vai respondendo também lá no chat. É isso aí. E hoje a gente tá com vai ser perguntas bem legal, muito boas. Eu acho que vai boas. ser bem edificante. E bora começar? Bora começar. Ó, vamos lá. pastor Arnaldo Mendonça é um pastor que tem, assim, uma bagagem enorme. E uma das bagagens que tomou 47 anos, pastor? 47 anos de missões? 47 anos. Pastor, tem muito pra falar pra gente. Eu sei que aí, vocês aí de casa, adolescentes, eu sei que vocês gostam muito de saber disso, né? A gente tem que voltar com o Creio Missões. É verdade? O pessoal gosta de saber as experiências, como são as culturas fora. Então é bem interessante. Então o pastor tá aqui pra nos trazer pra nos ajudar a entender também. Entendimento. E, pastor, começando com a questão das missões. O pastor poderia explicar um pouquinho de como é desde o início, assim, como que faz pra... Como foi o começo? Como que foi o começo? Despertou no coração, todo o processo, né? Eu acho que no podcast passado que a gente participou, até se as pessoas quiserem procurar ali, a gente falou um pouquinho sobre isso aí, né? Que foi a época, os anos 70. Foi um ano, foi o ano que começou realmente a incendiar no Brasil o assunto de missões, e a juventude começou a amar esse ministério, né? E nessa leva foi que a gente entrou, né? Bacana. Nesse grupo. Então foram muitos jovens que foram muito tocados pelo Senhor. Eu fui bastante tocado também, e o Senhor me enganchou ali. Mas desculpa, mas era um movimento assim que as igrejas estavam apoiando as missões, ou foi algo realmente que foi seu assim único, né? Uma experiência. Não foi única. É um trabalho das igrejas mesmo. Normalmente em todos os congressos de jovens que havia, todo domingo pela manhã era manhã missionária. E nessa manhã, então, o pregador ou era um missionário ou era um pregador que fazia alusões especificamente a missões. E sempre desafiando os jovens a entregar as suas vidas a isso. Então, isso era padrão. Todo mundo sabia que a manhã missionária tinha essa finalidade. E também, obviamente, apontavam algum trabalho missionário que tinha necessidades e se levantava fundos naquele dia para aquilo, etc. Então era mais ou menos assim. As igrejas não eram estruturadas como são hoje. Tem secretaria de missões, tem angariação de fundos, hoje nós temos várias escolas de preparação para missionários, né? Naquela época não havia isso, né? Era só simplesmente crer e se jogar e ponto. Eu até costumo dizer que quando a gente foi para o campo missionário, a ilustração que eu posso dar é mais ou menos assim. Pegaram a gente, levaram um lago muito grande, com um barquinho até o meio do lago. Nós chegamos lá e eles disseram, pula na água. A gente pulou, eles foram indo embora e gritaram. Nem perguntaram se sabia nadar, só gritaram, tem jacaré. Tem jacaré. Aí aprendi a nadar na hora, né? Se vira. Entendeu?
Mais ou menos foi isso aí. Então, era assim que a gente se sentia, né? Inseguro, sem saber o que fazer, sem ter o devido treinamento. Aí damos graças a Deus porque tinha a IBAD, né? Que era o Instituto de Pindamonhangaba, que estava treinando muitos irmãos, mas não especificamente para missões, né? Então era muito diferente do que é hoje, né? Hoje nós temos o apoio das igrejas, temos as pessoas como referência, temos aqueles que já passaram por esses caminhos, nos explicam onde estão os espinhos, onde dói mais e como é que a gente pode sair disso. A igreja é mais presente hoje, né? Naquela época não era assim. Vários fatores, né? Tanto de comunicação, me lembro que para poder conversar com a igreja, como? Entendeu? Ou via telefone, que era uma coisa terrível para falar via telefone, por carta. Tem que esperar 15 dias para a carta chegar aqui, depois 15 dias para se respondesse no mesmo dia, né? Então, para se fazer uma pergunta e obter a resposta, eram 30 dias, imagina só. Já tinha resolvido o problema. Ou afundado, né? Ô, pastor, deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque não sei se é uma visão que a gente tem aqui da sede, mas tem muito, que nem eu falei no começo, tem muito adolescente que tem interesse, né, curioso sobre missões, mas pelo menos aqui, pelo menos no meu tempo de sede, é difícil ver alguém que se formou e tá fazendo missões agora. Não sei como é lá no Parque Novo Mundo, o Cauã pode falar sobre os adolescentes, essa nova geração, né, de missionários. Mas como que tá? Você tem visto bastante novos missionários jovens ou tá mais frio, mais preparo para quem já é mais maduro mesmo? Como que tá? Eu acho que está sendo para quem é mais maduro. Porque a própria missão hoje exige também, por outro lado, um grau maior de responsabilidade. Então, os jovens que querem isso, se eu tenho que dar um incentivo a algum jovem, eu digo a eles, vão estudar, entendeu? Estude o idioma, uma boa preparação teológica, depois vá participar de alguma organização missionária que possa lhe ajudar, ou então procure ir a conhecer, né, um campo missionário, aquele que te atrai mais, para ver como são as coisas lá, para depois você tomar uma decisão correta e sair assim, não sair ao léu, né, como nós fazíamos naquele tempo. Eu tenho cuidado de que alguém não sofra o que eu sofri. Lá no Parque Novo Mundo até nós fomos, assim que o pastor Arnaldo ele chegou na igreja, teve uma conferência missionária, né? Foi. E nesta conferência missionária o pastor ele conversou conosco sobre missões urbanas. E isso, nós recebemos a notícia que um missionário iria dirigir o setor e já pensamos, meu Deus, que projeto missionário que vai vir. Aí quando o pastor Arnaldo trouxe missões urbanas, todo mundo ficou, ué, como assim? Ele viajou. Ele viajou o mundo afora e aqui ele quer que nós fazemos missões no nosso bairro? E aí custou, né? Custou um pouquinho. Até hoje ainda existe resistência, porque toda vez que se fala em missões, sempre se pensa, eu vou, né? Mas imagine uma pessoa do outro lado do oceano, do outro lado do outro continente, né? Pensando em fazer missões no Brasil. É ótimo. Missionários que vêm para cá fazer missões no Brasil. Então, o nosso primeiro campo missionário é o lugar onde a gente está, né? Sim. Então, hoje, com o crescimento da igreja, o desenvolvimento da igreja, esse projeto que eu chamo de missão urbana, né? Eu acho que ele é realmente muito importante, porque eu vi alguém escrevendo assim, chegará um tempo que nós precisaremos pregar o evangelho para os evangélicos. E eu até coloquei um comentário ali, né? Esse tempo já chegou faz tempo. Ou seja, esse tempo já chegou faz alguns anos. Porque muitas pessoas que crescem na igreja, às vezes não tem realmente claro o que é o evangelho para ela, apenas está seguindo a corrente, e graças a Deus por isso. Nós sempre temos que agradecer a Deus pelo berço que nós temos, por estarmos nas coisas de Deus, na casa de Deus. Mas só esse costume que se adotou, né, dizer eu sou da igreja, né? Ou seja, não existe uma definição se é da igreja ou se é de Cristo. Sim. Muita gente que é da igreja e está por aí vivendo como se não fosse de Cristo, absolutamente. Ou seja, que seu grande devocional, o seu grande culto é o domingo. Então, essa é a tradição católica. Não é? Indo à missa no domingo está tudo resolvido. Sim. Será que nós vamos ter que voltar a isso? Não, nós não queremos isso para a nossa igreja, não é? A igreja que eles participam é só o prédio mesmo, né? A instituição. Eles chamam o templo, a construção, o templo de igreja, né? O que a gente sabe que não é. Apesar que a gente continua usando esse termo, mas é só para facilitar a comunicação. Mas é muito importante o entendimento do que é ser igreja, não é?
Então tem esse assunto de que ele é da igreja, ela é da igreja. Isso até me choca um pouquinho. Eu não gosto muito desse termo, né? Talvez porque eu seja antiquado ou antigo, mas eu acho que ele não quer dizer muito. Ele não reflete muito a realidade de que eu sou cristão, né? Eu acho mais bonito crente. Porque vai dizer crente. Então é crente em quê? Eu creio que ele existe ou eu creio no que ele fala, né? No que ele diz. Tratando-se de Jesus, é óbvio. Então, eu penso que isso aí é alguma coisa que a gente precisa sempre estar pensando, revendo e lembrando, né, as pessoas que estão no nosso entorno, para que a gente não adote esse costume, esse hábito. Que eu sou da igreja, e sendo da igreja está tudo resolvido. Eu nasci na igreja. Tem essa agora. Eu nasci na igreja. Eu nasci na igreja. Meus pais são da igreja. E aí... eu gosto muito de brincar disso, né? Eu falo que eu só não nasci na igreja porque a minha mãe correu para o hospital, né? Tem gente que nasce na igreja, gente que nasce em berço evangélico. Eu queria saber onde vem de berço evangélico. Berço evangélico Mas esses aí são apenas costumes. Mas se a gente não tomar cuidado... esse costume desse simplesmente um jargão, coisa assim, passa a ser uma verdade, né? E ela não tem muito de verdade, né? Ninguém nasce crente, ninguém nasce. O lar cristão é maravilhoso, então pode ser, eu nasci em um lar cristão. Nasci na igreja é uma expressão que a gente entende, a gente não é tolo também, né? Entende o que a pessoa quer dizer. Mas eu sempre penso em alguém de fora, né? Quando eu ouvi isso, eu nasci na igreja. Puxa, é uma igreja que tem um hospital, que bacana. Uma maternidade. Me fala que eu vou querer ter meu filho lá. Eu também vou querer que meu filho nasça na igreja. Um parto abençoado, né? Já é um parto garantido para o céu. Então. Mas legal, o senhor falou agora da questão da... Perdão. Esse sentido de eu sou da igreja pode fazer com que a gente caia em um perigo da igreja tradicional, que é a igreja católica. Nasceu católico, batiza o bichinho, pronto, ele está salvo. Desculpa esse termo bichinho, né? É carinho, não, né? Sim. Termo nordestino, né? Mas batiza ele está salvo, porque ele é da igreja. Entendeu? Eu sou da igreja. Então, aqui, sem querer, nós estamos adotando uma terminologia que eles utilizavam, né? Ninguém é da igreja. A gente é igreja, né? Então, não é da igreja, a gente é igreja. Eu sou igreja. Agora, dizer eu sou a igreja também já está errado, né? A igreja somos, né? Ou seja, sem a comunhão não existe igreja. Aí vem aquela questão dos desigrejados. Então, porque eles não são de fato. Somente isso. Que poço profundo, hein? Vai entrando no... Vai afundando, vai embora. Vai logo, porque o tema é longo mesmo. Não, aí eu queria voltar um pouco na parte da questão de começar a missão. E o senhor falou que é aqui, né? Fazer no bairro, na urbana, né? Missão urbana. Então, adolescente, ficar essa dica aí, né? Que é viajar por afora pra fazer missão, sendo que não evangeliza nem amigo na escola. Mas a questão que eu ia falar é que tem muita gente que tem essa ideia. Pô, fazer missão é só em lugar pobre, só na África, só lugar miserável, mas não é isso. Então, qual que é, se eu for que tem uma visão, né? Como que é a do senhor? Ah, sim. Desde que eu fui para um país estrangeiro, eu tive as minhas dificuldades. Então, lógico, por eu não ter passado, por eu não ter o privilégio de engasgar, de passar por uma escola ou por um aprendizado a respeito disso, eu tive que ir aprendendo sozinho, né, na raça ali. Então, no dia a dia. Mas de qualquer maneira, eu sempre pensei, isso é uma coisa que está no meu coração sempre. Eu não quero que alguém que venha depois de mim passe pelo que eu passei. Quero facilitar o caminho dele. Então eu preciso aprender, né? Onde eu errei, onde erraram comigo, o que é que eu fiz de errado, Então, isso é que levou a gente a tentar aprender um pouquinho mais sobre isso. Com relação às missões no exterior, se é isso que as pessoas querem, né? Além mar, que a gente chama, né? Que necessariamente não tem que ser, se for na Argentina, Paraguai, Uruguai, né? São países vizinhos, mas são além fronteira, vamos colocar assim, né? Nós pensamos nisso aí, que é o que emociona muitas pessoas, né? A gente tem que olhar a idiosincrasia do povo onde a gente vai pregar, né? Você vai pregar na Europa, vai pregar nos Estados Unidos, é muito difícil você levar o evangelho para o local, a pessoa local. Por que é difícil?
Em primeiro lugar, porque eles já nos olham, né, como brasileiros, como uma cultura inferior. Então eles sempre pensam que a gente foi para lá para aprender alguma coisa, para receber alguma coisa, não para dar alguma coisa. O que tem a gente para oferecer a eles? Eles estão anos na nossa frente e tal. Eles já têm aquele espírito, aquele sentimento e tal. Então, não me esqueço que quando eu ia para os Estados Unidos, uma vez um irmão me pegou e, nossa, ele me deu um sabão, dizendo para mim que eu não tinha que pensar nem pregar para brasileiros, nem latinos, nem coisa nenhuma, que eu pregasse para os americanos, e Deus estava me mandando para isso. Eu fiquei assustada, né? Será que é para isso mesmo? E quando eu cheguei lá, eu comecei muito cautelosamente a ver a realidade, né, das coisas, e eu descobri que eu não era essa pessoa para pregar para americano coisa nenhuma. Entendeu? Não era mesmo. Tinha todas as dificuldades do mundo, culturais, linguística, tudo era, não é? E então comecei a observar isso. Aí comecei a trabalhar com brasileiros, depois fui para uns hispânicos, com os latinos, né, onde trabalhamos toda a nossa vida. E aí eu comecei a preparar então esses seminários, esses pequenos cursos para explicar mais ou menos o que isso é na minha visão, né? Então eu dividi o grupo, né, em 3. Um são os locais, que nasceram nesse país, né? O outro grupo são os imigrantes, que é alguém que vai para ficar. Esse é o imigrante. E o terceiro grupo eu chamo de expatriado. Aquele que vai e o coração nunca saiu daqui, porque ele pensa em voltar. Ele fala, eu fico aqui 1 ano, fico aqui 6 meses por um curso, fico 1 ano para isso, fico 2 anos para reunir um dinheiro e eu volto. Então o coração dele ficou fora. Então são 3 grupos diferentes que se tem que trabalhar de maneira diferente. Por exemplo, eu tenho companheiros, né, pastores lá nos Estados Unidos, que a queixa deles é quase que unânime falando sobre isso, né? Dizia assim, puxa vida, às vezes chega aqui um casal de brasileiros e a gente vê ali uma bênção, gente mesmo abençoada, e a gente investe neles e discipula eles. E a hora que eles estão bem, pega as malas e vão embora para outro estado, ou vão embora de volta. Fala, puxa vida, isso é muito frustrante, que a gente investiu tanto. Aí eu pergunto a ele assim, espera um pouquinho, você fez planos para a igreja em cima da vida de outra pessoa? Ou seja, você fez os planos da vida dela, você fez, você desenhou, disse, não, esse aqui vai ficar aqui, vai. Você se sentou com ela para saber quais são os teus planos, qual é o teu projeto, o que é o projeto que você enxerga que Deus colocou na tua vida. Certo que muitas pessoas modificam no meio do caminho, né? Eu conheço gente que está nos Estados Unidos só por mais 1 ano, já faz 30 anos. Esse daqui é então, o último. Então a gente tem que entender, né? Se a gente vai falar para os locais, é um tipo de mensagem. Vai falar para os expatriados, é outro tipo de mensagem. Você vai falar para os imigrantes, é mais um tipo diferente de mensagem. Então, para os locais, vamos assim dizer, né? Eu acho que se a gente vai para um país da América Latina, um país do continente africano, um país que tem mais ou menos o nosso poder aquisitivo, o nível social, coisa assim, não é tão difícil de falar com eles, porque eles nos admiram, são brasileiros. Você chega para um europeu, você chega para um asiático, você chega para um norte-americano, ele vai dizer para eles, eu quero te ensinar alguma coisa, ele já olha a gente assim, ele fecha o coração. Porque culturalmente eles já são mais fechados, né, também, né? São, a cultura deles, né? É aquele negócio, você chegou na minha casa, né? Você vem aqui me ensinar o que mesmo? Entendeu? Aqui, primeiro você tem que aprender como é que se vive aqui, como é que você se conduz aqui. Você vai querer me ensinar, inclusive sobre religião, uma coisa assim. Então, eu não duvido, porque, na verdade, eu não me lembro de pessoas que saíram daqui do Brasil, estão nos Estados Unidos fazendo um trabalho com americanos, única e exclusivamente com americanos, que tivesse êxito. Eu desconheço, pode até haver, né? Deus me guarde, eu estava falando uma coisa que pode até haver, mas eu desconheço. Tentativas, eu conheço um montão, todas frustradas. Tenho todas frustradas. Quando eu comecei a trabalhar com latinos, e trabalhava então, nesse caso, com imigrantes, na sua maioria, e fiz esse empenho, eu tinha uma tese, que era só uma tese, né? Eu não sabia se era certa ou não, não podia dizer que era uma teoria, era uma tese apenas. Era que nós, se investimos nos nossos filhos, né, que lá crescem, se investimos nele,
com realmente um evangelho de qualidade, e eles crescem, eles sim poderão ser utilizados ou usados por Deus para pregar para os nativos. Porque eles já são nativos, né? Eles cresceram lá ou nasceram lá e coisa assim. Então isso era uma tese para mim. Hoje eu tenho um filho que é pastor, para americanos. A minha outra filha trabalha em uma igreja americana. Entendeu? Então isso acabou acontecendo na minha vida e mostrando que aquilo que era uma revelação de Deus, era esse mesmo caminho. E eu dou graças a Deus por isso, né? Eu não posso fazer o que meus filhos fazem. Eu não consigo fazer o que eles fazem. O trabalho que eles fazem, na obra de Deus. A minha filha, por exemplo, trabalha em uma dessas mega igrejas, né? Ela trabalhava em uma universidade, foi inclusive diretora da divisão dessa universidade, trabalhou muitos anos lá, mais de 10 anos, na Hope University, que é ligada à Universidade de Chicago, e ali na região do sul da Califórnia. Ela trabalhou por muitos e muitos anos lá. E aí, como ela gosta muito de música, e ela gravou, ela faz muito back vocal profissionalmente para muitos estúdios. E aí ela foi convidada para essa igreja que ela estava participando, porque eu já não era mais pastor. Quando eu era pastor lá, minha família, a gente trabalhava juntos, né? Nós éramos todos um time. Depois que a gente veio para cá, eles foram para outras igrejas. E ela então lá trabalhava muito com a mídia, né? O trabalho que vocês, pessoa que faz aqui, e com a música. E aí foram conhecendo, né? Aos poucos o pessoal lá, e de repente abriu uma posição lá muito, muito boa, muito importante. E convidaram, e ela foi, com muito prazer. Agora eu vou ver no ministério. E está trabalhando para o ministério, né? Essa igreja que é uma igreja gigantesca, lá na Califórnia. Que legal. East Coast Christian Church. Até mesmo para os seus filhos, no caso da escola, né? Quando eles vinham perguntar, papai, estou passando por isso. Eu não passei. Porque é tudo muito diferente. Não, tudo muito diferente. E aí, na criação dos filhos, que já é outro tema, entendeu? Mas na criação dos filhos, isso já envolve a questão do missionário, né? Como ele luta com isso. E como eu digo, ninguém que passou pelo caminho me ensinou, eu não tinha uma escola, eu tive que fazer a minha maneira, né? Eu tive que colocar nas mãos de Deus e dizer, Senhor, eu não quero impedir o voo dos meus filhos, né? Eu quero que eles voem. Não vou cortar as asas dele, mas me ajuda a orientar o voo deles da melhor maneira possível. E eu não sabia como fazer, mas eu disse, não, eu vou entregar esse assunto nas mãos de Deus, porque eu não tenho controle sobre isso. Eu me lembro que eu levava meus filhos até a escola, no Junior High School, né, nessa época. Eu levava até a porta da escola, não queriam que chegasse até lá, né? E ficava olhando eles indo e entrando por aquele portão, quando eles passavam da frente lá, minhas lágrimas desciam. Não havia nada que eu pudesse sugerir a eles, ou ensinar, ou preveni-los. Eu não passei por aquele caminho. Eu nunca estive do lado de lá desse muro. Não. É difícil. Aí as minhas lágrimas vinham todos os dias que eu tinha a oportunidade de levá-los na escola, orava e dizia, Senhor, cuida e faz o que eu não posso fazer. Cuida deles. Era essa a minha oração. Quando a minha filha fez 17 anos, ela quis ir morar na universidade. Isso para nós, gente, é horrível. É difícil, né? Mas eu disse, não, eu vou arriscar. E a minha filha foi para a universidade, uma das melhores universidades da Califórnia, UCI. E quando ela foi para lá estudar, imagina só, eles fizeram uma bem-vinda, né, welcome para os pais, e nós fomos lá no auditório enorme, e o diretor começou a falar, minha esposa e eu lá, empolgados, ouvindo, né, e olha a história que ele conta. Ele diz assim, olha, de hoje em diante, se os filhos ingressaram na universidade, não nos procure para perguntar absolutamente nada sobre os vossos filhos. Nossa. Pergunte a eles. Eles é que são considerados adultos. Aí contou uma história. Se um menino da Índia, gente de recursos, né, mandou o filho para estudar lá. E o filho estudou por 5 anos em engenharia. Quando os pais vieram para a formatura, formou-se como médico. Sequer sabiam que o filho estava estudando. Quer dizer, por quê? Minha esposa e eu olhamos para o outro assim, deu um desespero, né? Não vai saber nada sobre a nossa filha. Qual curso ingressamos ela? E quase que foi isso mesmo, entendeu? Porque ela acabou fazendo 2 cursos na mesma linha, né? Que era psicologia e direito. Ela acabou fazendo os 2, fez direito forense, né? Mas foi lá para dentro e a gente já não sabia mais daquela porta para dentro que seria, que ela vai morar lá, vai vir lá, não tem mais nossa proteção, né? Só Deus. O Senhor teve misericórdia de nós, né? Sim. E guardou a nossa filha, graças a Deus.
Depois o segundo não, mas o terceiro filho também quis ir para a universidade, mas já era uma universidade cristã. Aí já dava mais tranquilidade para a gente, né? Mas, de qualquer maneira, é muito difícil, né? A gente que tem, como dizem eles, né? Nós temos a nossa cultura tribal, queremos todo mundo junto. Acho que o brasileiro é muito protetor, né? Nós queremos todo mundo junto. É lindo isso, mas eles dizem, por que é que vocês não progridem como nação? Porque os seus jovens não sabem se desenvolver sozinhos, vocês não deixam, vocês protegem eles, vocês guardam eles. E a pessoa não pensa realmente em um futuro, em ter recursos para o futuro, porque sabe que quando ele ficar velhinho, alguém vai cuidar dele. Então, agora coloca ele numa posição em que ele vai ter que se virar quando ele for velho, porque os mais novos vão dizer para ele assim, o máximo que eu posso fazer é te visitar todo fim de semana onde você vai morar. Seja um asilo, seja o que for. E lá tem uns asilos fantásticos, né? Eu espero ir para um desses. Né? Aqui é um tabu, né? Aqui é um tabu. Lá é hotel 5 estrelas. Lá é tipo a Disney. É um hotel 5 estrelas, coisa mais linda. Mas lá as próprias pessoas mais velhas, quando elas veem que a idade está chegando, eles mesmos procuram, se não me engano. Nós também. É? Eu e minha esposa. Tá. Nós, inclusive. Qualquer pessoa... Isso é natural lá. Nossa. Ou seja, os mais velhos não querem ser problema para os mais novos. Entendeu? E assim como eles não querem que os mais novos sejam um problema para eles quando eles estão na idade de vida útil. Você já fez 17 anos? Vai embora. Quer ir? Vai rápido. Eu te ajudo até você ir embora. Mas eu preciso de dinheiro para se vira. Vai trabalhar no McDonald's, vai trabalhar onde você quiser, vai ser garçom. Você vê lá nos Estados Unidos, em época de férias escolares, você entra em qualquer restaurante, você vê aquelas mocinhas bonitinhas, que esse rapaz sai de lá, pega o seu Mustang, vai embora, você fala, poxa, trabalhando nisso? Não, ele já tinha, porque ganhou de aniversário do pai e da mãe. Aquilo lá é só para ele fazer um dinheirinho extra, porque ele não vai ter do pai e da mãe, ou seja, se vira, você tem que... Né? É a ideia, vamos lá. Um adolescente aqui, uma criança, um adolescente, vamos colocar assim, né? Quando ele está chegando nos 18 anos, o que é que ele pensa? Qual a primeira coisa que vem na cabeça dele? Vamos lá. Tirar a carteira. Opa, é isso mesmo? Não sei, hoje em dia não tá Tirar a mais carteira. assim, não. Na minha foi uma conquista inalcançável. Eu acho que na nossa era, até agora a gente hoje sabe... eu não sei, eu acho que é um iPhone, talvez. Eu não sei. acho Positivo. que é um iPhone. Porque Positivo. tem pessoas assim, de 25 anos que não tirou a carta até hoje. Ou seja, imediatamente o que você pensa é um passivo. Ou seja, gastar algum dinheiro. Lá, o jovem, o pensamento dele é como é que eu vou fazer o meu primeiro milhão? Como é que eu vou juntar dinheiro? Não é como é que eu vou gastar dinheiro. É como é que eu vou juntar dinheiro. Então você vê que esse tipo de pensamento de primeiro mundo, você sabe que primeiro mundo não quer dizer superior e inferior. Você sabe que é primeiro. Sim. Tem muita gente que não sabe. Quer explicar, pastor? Foi na Segunda Guerra Mundial que se dividiu isso. Existiam os países neutros, os países do primeiro mundo, que eram os aliados, e os de terceiro mundo, que eram os que não estavam... Ou seja, neutros, que eram os países de segundo mundo, eram os inimigos, né? E eram os países de primeiro mundo. Primeiro mundo eram os aliados, né? Aquela turma da Europa, Estados Unidos, etc. E os países de terceiro mundo somos nós, que não podíamos fazer nada pela guerra, né? Apesar de que o Brasil fez alguma coisinha lá, desse tamanhozinho, mas fez, né? Mas esse aqui é o país de terceiro mundo, não é a classificação que primeiro mundo é mais adiantado, não é assim, não é? A expressão não é por isso. Eu estou batendo alguma coisa aqui embaixo, não sei o que. Ele está nervoso comigo aqui. Mas nesses países, ou seja, a ideia sempre é essa, né? Eles acumulam muita riqueza, acumulam muito dinheiro, isso é muito normal, inclusive igrejas, né? Sim. Que vocês veem assim, essa igreja não tem membros, como é que ela sobrevive? Às vezes sobrevive de dinheiro investido, que foi deixado de herança, entendeu? Porque às vezes as famílias têm tanto dinheiro e às vezes chega um momento que não tem mais nem para quem passar o dinheiro. Tem pessoas que falam assim, esse homem está dizendo coisa... Não. Até porque não tem uma questão de aposentadoria lá, né? Tem. Mas igual no Brasil? No nível? Tem? Tem a aposentadoria pelo seguro social, que no caso seria o INSS, e tem a aposentadoria privada, igual tem aqui. Né? Só que lá, é lógico, sempre se pensa muito na privada para não ficar só com o INSS. Sim, é nessa questão que eu queria falar. Não é uma coisa que ia ficar pensando só igual aqui no Brasil. É uma coisa... Não. Ele sempre se guarda dinheiro. E como tem uma situação de transferência de dinheiro de família para família, para os que vêm depois, existem famílias que têm milhões de dólares do banco e eles não podem mexer nesse dinheiro. Eles podem viver dos dividendos que estão aplicados em ações, coisas assim. Eles podem viver dos dividendos,
entendeu? Mas não no dinheiro em si, eles não podem mexer. Investido. Isso já é legalizado, entendeu? A família faz isso. Mentalidade diferente. Então, os adolescentes... Existem diferentes situações. Então, o adolescente, ele já vai na reta dele para fazer a sua própria vida. Ele quer fazer a sua história, quer ganhar o seu dinheiro. Entendeu? Quer fazer. Então, se ele vive numa família mais simples, ele sempre vai pensar naquele nível, né? Eu quero meus primeiros $10 mil, meus primeiros $100 mil. Uma família um pouquinho melhor, eu quero meu primeiro $1 bilhão. E não sossega, não. Ele trinca os dentes e vai para cima. E aí é quando aquilo que a gente até conversava a parte disso, de que os casamentos lá não acontecem com 20, 22 anos, 23 anos. Não. É o tempo de se formar na faculdade, fazer a sua pós-graduação, um doutorado, e depois conseguir um trabalho. Aí agora sim vamos pensar em casamento. 28, 30 anos por aí, né? Muito mais racional, né, do que... E é tudo calculado, né? Você veja bem, 28 anos, são os dois maduros. Já começam a pensar no que vai ser a sua família. Então eles começam a pensar onde irão morar. Que aí a gente entra naquele assunto da questão da igreja, né? Não, observe bem, não esqueça disso aí para você voltar, só para mostrar para vocês a linha, a sequência. Então eles com 28 anos, 29, 30 anos, eles compram uma casa, certo? Eles compram a casa no lugar onde eles vão morar, que eles querem criar os filhos. Eles já compram a casa para toda a vida. Certo. Nós queremos ter 3 filhos, nós vamos ter uma casa de 4 dormitórios. Eles não trocam de casa, igual, por exemplo, aqui. A gente compra uma casa pequenininha, depois... E depois vai progredindo, à medida que a gente... Não, já vão direto do que querem. Por quê? Porque existe um grande incentivo do governo para quem compra por primeira vez, não é? Segundo, os dois já estão trabalhando. Os dois são profissionais, lembrem-se, entendeu? Já tem o seu mestrado, o seu doutorado, já estão formados, já tem emprego, senão eles não se casam. Então, eles se casam, já entram com uma boa quantia de dinheiro. Então, eles compram uma boa casa, num bom lugar, aqui nós vamos criar nossos filhos. Não que eles não mudem. Mas muda, não tem essa... Não. A meta é ficar ali. Então, você veja bem, vamos lá, fazer os cálculos. Com 30 anos eles se casam, certo? Aí eles compram uma casa que eles vão pagar por 30 anos. É isso? Então eles se casam com 30. Aos 45 anos, mais ou menos, os filhos começam a sair de casa. 16 anos, 17 anos, né? 50 anos, já saíram de casa. Eles, aos 60 anos, terminaram de pagar a casa. Entendeu? Aí dos 60 anos até os 65, que é a idade média de aposentadoria lá, né? A aposentadoria plena hoje para o homem é 67 anos, para a mulher 65. Aos 67 anos se aposenta definitivamente, vai viver a sua vida. Tranquilo, casinha paga, carrinho, bom dinheiro, dinheirinho guardado, filhos já criados. Nessas alturas já se formaram, muitos deles já se casaram também. Então, é uma vida programada. Para você que estiver esperando uma resposta de quando casar, às vezes Deus já mandou uma indireta. É verdade. Primeiro tire a carta, né? Não compre o iPhone, tire a carta. Não, o conselho que eu dou, que talvez não seja o de lá, é estudem. Preparem-se. Né? Não vai na igreja, na escola só para zoar, para passar um tempo, se prepare para que você possa ter uma vida realmente organizada. Agora daí vem a sua pergunta. O senhor falou, pegando alguns ganchos do que o senhor disse, o senhor falou do primeiro dos seus filhos, né? Deixar que o senhor não viveu aquele momento, disse das criancinhas que visitam suas igrejas e se acostumam a ser esquentadores de banco, né? Só visitantes de um prédio. E tem uma reportagem que eu vi que nos Estados Unidos, principalmente, né, já aconteceu na Europa, tem acontecido, o senhor falou que já há um tempo lá, que o número de ateus e de gente que não continua seguindo o exemplo dos pais, né, deixa de ir à igreja, ou se adequa a uma teologia progressista, completamente deturpada ali, às vezes para não ficar mal no círculo social, onde eles estão acostumados a conviver, ou realmente porque não tem interesse em conhecer uma doutrina verdadeira que é incômoda, né, mas é a doutrina verdadeira. E muitas igrejas não sobrevivem por muito tempo, né? Eles ficam dependendo dos pais, às vezes, como o senhor disse, com muito dinheiro, né, e acabam os fiéis naquela igreja, acabam os fiéis naquela região. O pastor morre e o templo é vendido. E tem um caso de uma igreja presbiteriana, se eu não me engano, não lembro em qual bairro era, mas a igreja fechou. Desculpa, a Catedral de Cristal que eu te mostrei,
Sim, é verdade. Ela é tradição presbiteriana. Ela já não era, mas ela é de tradição presbiteriana. E foi vendida para a igreja católica, né? Acabou. Esse era uma igreja não tão grande como essa, era uma igreja pequena, uma igreja de bairro, mas ela foi vendida para que abrisse uma boate no lugar, porque morreram todos os que estavam ali, né? Como é para o senhor que está já há quantos anos nos Estados Unidos? 37 anos. Já há muito tempo nos Estados Unidos. Como é para o senhor, né? Mais um comentário de por que lá parece que nessa transição de escola a faculdade as pessoas perdem não vão mais com os pais, né? Estão fora de casa, então já não estão mais talvez com aqueles amigos de lá, mas não procuram outro lugar ou deturpam completamente a teologia. Imagino que deve ter, né, o evangelho. Deve ter alguma. Me perdoe, não te interrompendo sem interromper, imagina, que o assunto está dentro, né? A gente tem que ter muito cuidado para não ser injusto, porque às vezes aquilo aí, as informações que a gente recebe depende de quem as conta, né? De quem nos passa essa informação. Então dizer assim de que isso acontece de uma maneira generalizada não é desse jeito. Ao contrário, às vezes até existem crentes que são crentes formais, igual o católico, né? Meus pais eram tal, e lá tem muito disso. Meus tataravós eram luteranos, meus avós, meus pais, meus filhos serão luteranos, anglicanos, quadrangular, Assembleia de Deus, batista, presbiteriano, e aí vai, episcopal. Quantas igrejas existem lá, né? Metodista, e vai. Tudo isso que eu estou falando de igrejas tradicionais. Né? Igrejas tradicionais. Então, vai passando isso de pai para filho. De repente, o filho começa a perceber que ele está indo lá fazer o quê? Realmente, o que é? Aqui é minha fé mesmo? O que é? Não creio muito nisso. Aí entra naquilo que você falou. Aí eles acabam deixando a igreja. E muitos deles têm um encontro maravilhoso com Deus em uma igreja já com um pensamento diferente, que não é mais aquele tradicional deles. Porque, gente, lá é assim, ó, a igreja metodista, num quarteirão tem a metodista, a presbiteriana, a batista e a anglicana. As 4 igrejas. E o irmão da anglicana, o irmão da... Ou seja, não tem nem aquela preocupação de dizer, será que você está tão certo no que faz? Ou eu estou? Vamos discutir isso, vamos entender isso. Não. É um respeito, assim, pela sua decisão. Você é católico, você é anglicano, você é luterano, você é isso. Você nasceu assim. Amém, não quero nem interromper a tua fé, a tua vida. Tá perfeito, né? O importante é você fazer o bem e tal, e tá de boa aí, vai para a igreja, church people, né? As boas pessoas de lá, tal. Aí começam a surgir outras igrejas que desafiam mesmo na força do evangelho, né? E sem contar que existem algumas tradicionais, algumas igrejas batistas lá muito grandes, igreja presbiteriana muito grande, metodista muito forte, existem algumas, mas deixou de ser simplesmente por uma questão cultural. Nós, como americanos, somos evangélicos. Como aqui no Brasil, antigamente nós, os brasileiros, somos católicos. Sim. É isso? Então todo mundo era católico. Agora, se você fosse indagar sobre a fé deles, eles não sabiam o que falar, não sabiam o que dizer. Era só uma prática, né? Sim. Nós só temos que tomar esse cuidado, porque foi o que aconteceu já na América, aconteceu na Europa, que não aconteça conosco, para que a gente também não saiba defender a nossa fé, dizer por que eu estou nessa igreja. Por que eu creio nisso? Né? Existem coisas erradas. Sério? Descobriu a América. O lugar onde tem mais gente ruim na vida é a igreja. Não tem mais gente ruim, é na igreja. Porque só Jesus para aguentar o crente. Né? E ele vem e recebe a gente ruim, mal, e transforma, e tem paciência, e trabalha nas nossas vidas. Mas eu queria dizer que quem está dentro da igreja é a melhor gente do mundo? Não, acho que é a pior. Só Jesus para aguentar a gente, né? E, Senhor, muito obrigado. É a graça, né? E os piores estão no lugar certo, O Senhor transformar, porque esse negócio dessa jactância, né? Nós somos os melhores, não tem isso, né? Isso é pecado até, né? Pastor, eu vi um comentário sobre especificamente essa igreja, né, que fechou e abriu e vendeu para uma boate, não sei se... Deixa eu claro. Vi que você falou isso a primeira vez, permita-me. Não é que a igreja foi vendida para uma boate. A igreja foi vendida e aquele local se tornou uma boate. Exatamente, o prédio foi vendido. Se uma denominação evangélica, se ela souber que quem quer comprar alguma coisa assim, existe muita resistência. E às vezes nem consegue vender.
Ah, legal. Entendeu? Existe resistência, sim. Isso realmente não estava lá, não sabia. Não sabia. Às vezes vende para um investidor, alguma coisa assim, vende para alguém, não sabe o que vai ser lá. É isso que estava, se não me engano. Foi vendido o prédio e a pessoa que comprou fez ali do prédio que ela bem entendia. Né? Ele só comprou um prédio, não comprou uma igreja. Exatamente, ele não era crente, então ele comprou ali para fazer o que bem entendia. Mas um comentário desse acontecido era que lá tinham grandes pregadores, grandes teólogos, né? E como se a culpa disso ter acontecido fosse da pessoa, né? Do pregador. Nós temos grandes pregadores lá, então não faz sentido que as pessoas não não queiram o evangelho. Sendo que eu ouvi uma vez que o mais profundo que a gente consegue chegar em alguém é no tímpano, né? O caminho do tímpano até o coração, quem faz é só Deus. Só. Então, até que ponto o senhor acha, né, o que a gente pode fazer, qual seria o nosso papel para evitar ao máximo que isso aconteça? Como a gente pode trabalhar e ajudar na pregação do evangelho, né, para que isso não aconteça aqui como aconteceu na Europa e tenha acontecido nos Estados Unidos? Nossa, você fez a pergunta mais preciosa que eu gosto de ouvir. Aprecio profundamente, porque essa é uma colocação que eu faço constantemente. Lembre que a gente falou que alguém disse, chegará o tempo que nós teremos que pregar o evangelho para os evangélicos. Esse tempo é sempre. Se a gente não tiver esse cuidado de analisar o que está acontecendo conosco, porque não é a quantidade, não é o movimento, não é... Pois bem, somente voltemos à igreja primitiva, de Atos dos Apóstolos, a igreja de Jerusalém. Vamos perguntar novamente. Que igreja maravilhosa, gente curada, pastor da igreja passava sombra, curava, etc, etc. Falamos disso anteriormente. E como pode essa igreja assim? Foi o próprio Deus quem desfez essa igreja. O próprio Deus quem permitiu uma perseguição sobre essa igreja e ela se desfez. Quer dizer, qualquer outra pessoa de uma seita contrária poderia dizer assim, aí está aí, ó, o resultado dele deu em nada. Eles acabaram nada. Deus estava espalhando essas pessoas pelo mundo, chegaram até nós. Coisa maravilhosa. Mas se continuasse em Jerusalém, tem que ir lá para ir num culto? A gente que acha ruim de vir da água rasa para o Belém? Entendeu? E até Jerusalém para participar de um culto. Então, era a graça de Deus trabalhando, né? Então, às vezes, a gente pode se equivocar com isso, mas ao mesmo tempo, ou seja, de pensar em outros, mas quando nós olhamos para nós, não queremos que isso aconteça, voltamos ao tema da missão urbana. O maior campo missionário nosso está ao nosso lado. Não é aquele jovem que ali chegou, entende? Né? Para não ficar negócio, chega na cadeia, está cheio lá de filho de crente, de neto de crente. O que aconteceu? Por que é que ele foi parar lá? Ou seja, então a gente às vezes se empolga, né, com quantidade, se esquece do crescimento qualitativo, só vê o quantitativo. Então esse assunto de estar, aqui tem 10, eu tenho certeza que esses 10, pode ter um Judas ali no meio, pode ter um Pedro que vai dar um tremendo trabalho, pode ter um Tomé que não acredita em nada e fica aquela coisa toda, pode ter de tudo, mas o importante é a gente chegar em cada um deles, entender se eles realmente estão tendo um crescimento espiritual, se eles sabem o que é a fé deles, porque ela vai ser desafiada por muitas e muitas vezes. E se a gente não tomar cuidado com isso, a gente só olha aquele movimento, o Senhor derrama o poder, a gente se alegra. Outra vez, nós os pentecostais gostamos muito do extrasensorial, né? Hoje eu consegui falar direito, da outra vez 2 horas, sabe? Sensacionalistas, né? Somos. Mas não é sensacionalista a palavra, porque é sensorial, né? Sensorialista, né? Sensorialistas. Nós somos extrasensorialistas. Gostamos dos movimentos, de sentir a presença do Espírito Santo, do ato do Espírito Santo. Isso faz parte, isso é necessário, né? Jamais me atreverei a dizer de que isso não é bom, não é necessário da igreja. Mas não é tudo. Porque a fé é pelo ouvir, e ouvir quê? A palavra. Não é a fé é pelo sentir. Né? O crente, o verdadeiro crente, não vive pelo que sente, não vive pelo que vê, ele vive pelo que crê. E a gente só crê naquilo que a gente conhece. Sim. Não é isso? Eu preciso saber mais sobre Cristo, eu preciso saber mais, e não ter medo. Eu digo isso, pelo menos onde eu estou ministrando. Não tenha medo das dúvidas.
não tenha medo de perguntar. Porque tem muita gente que está guardando aquela dúvida ali dentro, e guardando, e tem medo de perguntar, ser chamado de herege, de pecador, o diabo está colocando no teu coração, tem medo, porque infelizmente tem pessoas que reagem dessa maneira. Mas que eles perguntem, eu não entendo ainda direito, eu ainda não compreendi, o que é que Jesus fez mesmo por mim? Entendeu? Por que ele me deixa nascer e depois viver nesse mundo terrível? Não foi essa uma pergunta? Porque existe um mundo assim. Ou seja, às vezes requer isso aí tempo. Jesus tomava esse tempo, não tomava? O dia todo. O que fosse necessário. Ele sentou para conversar com uma mulher. E qualquer pessoa poderia dizer assim, um pregador desse. Imagina Jesus, que tem pregador que não prega para a igreja pequena, né? Sim. Sim ou não? Ah, tá. Pensei que era só eu que via isso. Mas tem pregador que não prega a igreja pequena, não é? E agora imagina parar para pregar para uma pessoa. Não, eu mando depois um diácono, aí uma irmã lá do círculo de oração vai falar com você, entendeu? Eu só prego para multidões. Quantas pessoas estão lá? Entende? Jesus pregou para uma mulher, a mulher samaritana. E através daquela mulher, uma cidade inteira. Ela trouxe esse cara inteiro, não é? Então, a gente não sabe, né, o que uma pessoa poderá produzir. E às vezes a gente olha a quantidade e se emociona com ela, não é? E não olha a qualidade. Então, não importa. Às vezes nós temos que olhar para aquela quantidade, não importa quanto seja, a gente tem que entender que cada um que está ali tem as suas indagações, tem as suas dúvidas, seus sofismas, as suas preocupações, seja o que for. Ele tem ali alguma coisa que não está, e a gente precisa tomar esse tempo para responder essas perguntas, sentar com eles, trazer estudos bíblicos sequenciais, porque nós aprendemos o evangelho muito fracionado, né? Hoje um pouquinho disso, amanhã um pouquinho daquilo, o outro prega isso, outro prega isso. Os nossos cultos são assim naturalmente, né? Prega-se e sempre se pensa, até às vezes brinco, né, que o pessoal usa tanto, por exemplo, o Velho Testamento, né? E sobe no púlpito e fala sobre Ezequiel, e fala, maravilhoso que é Ezequiel. Depois levanta um irmão lá, uma pessoa, vamos dizer, leiga, né? Que está ali, que não conhece nada. Ele está ouvindo, Ezequiel, que maravilhoso, que experiência teve esse homem, coisa linda. Aí levanta um segundo e ele fala, quem quer aceitar Jesus? Ele fala, não, eu quero Ezequiel. Mas quem quer aceitar Jesus? Ah, fica perdido, né? Ele fala, espera um pouquinho. Me falaram durante 1 hora de Ezequiel, agora quer que eu aceito Jesus, né? Eu quero Ezequiel, eu quero Daniel, eu quero José. Ou seja, mas se a gente prestar atenção, nossos púlpitos, quanto tempo é tomado para pregar de muitas outras coisas, mas de Jesus não tanto. Não é isso? Então, se a igreja faz isso por uma direção do Espírito Santo, para poder trazer uma lição maravilhosa para a congregação em geral, etc, nós que estamos aqui dentro precisamos nos ocupar dessas pessoas que aqui vieram e ter certeza de que eles sabem o que eles estão fazendo aqui dentro, o que é o Evangelho. Eles sim seriam evangelizados por nós mesmos. E aí então trazer séries, né, de mensagens que levem a pessoa a conhecimento, a entender o que é a sua fé, o que ele está fazendo. Isso eu sinto que a gente poderia fazer melhor. Se está fazendo. Eu sei, vocês mesmos fazem um trabalho excepcional com os adolescentes, né? Mas empenhar-se assim mais nisso, de que eles sanem as suas dúvidas e não terem medo de perguntar. Pergunte, duvide do que quiser, duvide até da fidelidade de Deus, não faz mal. Entendeu? Deus não se ofende, Ele é muito grande para se ofender com a tua duvidazinha, com você dizer assim, Deus, eu não gosto do Senhor. Ele não vai se ofender por isso. Ele vai dizer, explica por quê, filho. Entendeu? Eu continuo te amando. Ou seja, isso é que é, né? Sermos conquistados por esse amor. De Gênesis a Malaquias aponta para Cristo, né? A preparação. Então a pregação não pode apontar para outra coisa, senão quando vai falar do Antigo Testamento, não deveria, né? Mostrando, né, como aqueles livros do Antigo Testamento preparam o ambiente, como os profetas maiores preparam o ambiente, no caso de Ezequiel, né, para o Messias que viria, e aí no Novo Testamento, nos Evangelhos, o Messias que estava lá, e depois o Messias que veio, né? A Bíblia inteira mostrando, apontando para o lugar certo. Não adianta falar de Daniel, que é um livro mais apocalíptico, né? Um livro mais não é apocalíptico, é escatológico, e você não mostrar quem dessa escatologia, né? Se não tiver Jesus ali no livro de Daniel,
o livro acaba ficando sem final, fica sem rumo. É que eu acho que é muito interessante que os nossos pregadores têm essa habilidade, dada por Deus, evidentemente, de trazerem muitos ensinamentos morais para a igreja através do Velho Testamento. Então, ainda que não utilizem Jesus, não façam, afunilem para Jesus, que seria o ideal, ainda que não o façam, trazem muitas questões morais que nos edificam muito. Isso é o Antigo Testamento, né? Então é sempre nosso respeito aos pregadores, aí vocês são dirigidos por Deus para isso. Mas isso cabe a nós, como por exemplo, vocês, quando se faz uma pergunta, como você fez, com a propriedade com que você a colocou, isso eu só creio numa coisa: o Espírito Santo tem colocado isso no seu coração, essa inquietação. Entende? Então essa inquietação que está nos nossos corações, elas precisam crescer. Nós precisamos orar mais a Deus sobre isso, dizer: Senhor, eu quero entender isso melhor, eu quero poder transmitir isso melhor, eu quero poder explicar isso melhor, e aí poder trazer para os nossos jovens. Então nós temos a EBD, que faz muito bem esse trabalho, mas ela não é tudo. Essa convivência que vocês têm diária com eles, inclusive através de redes sociais, isso é que pode ajudar no caminhar, né? Quando eles estão em um problema, um momento de indecisão, eles chamam vocês e se perguntam: você já pensou? Aí aponta para a Bíblia, aponta a confiança em Deus, aponta para a fé, aponta o descanso que nós podemos ter no Senhor, não é isso? Naquilo que Ele faz, ainda que a gente não veja, nos livramentos que Ele nos dá, ainda que nos são ocultos, né? E aí eles vão aprendendo a crer, porque ouvem, né? É por aquilo que ele crê. Você só crê no que você ouve. Lá no Parque Novo Mundo teve uma ministração de uma aula que eu fiz com eles, que se tratava a respeito de maturidade e responsabilidade, mas não as duas coisas como uma só, como coisas diferentes. Por exemplo, maturidade é um processo de vida. Responsabilidade é as escolhas que você faz em meio ao processo da sua vida. Existem muitos jovens que eles não têm maturidade, ou seja, processo de vida, um tempo tão longo de vida com Deus. E são imaturos, ou seja, com um pequeno processo de vida em Deus. E não tem problema nenhum em ter essa imaturidade, contanto que ela seja responsável. Por exemplo, no Velho Testamento, Davi, ele era responsável o suficiente para matar um gigante, porque ele já tinha matado um leão, ele já tinha derrotado um urso, ele era responsável, ele era maturo o suficiente para lutar com um gigante, mas ele ainda não era maturo o suficiente para ser rei. Isso ele teve que esperar um pouco. Então, nesta questão de maturidade e responsabilidade, podemos ter jovens na igreja hoje que são imaturos, contanto que eles sejam responsáveis. Apliquem na sua imaturidade uma responsabilidade, um compromisso com Deus, um compromisso de estudo. Aí entra naquela questão da missão urbana junto com eles, por conta que os jovens hoje eles podem fazer muita coisa quando eles saem afora, não tanto com as forças das próprias mãos, mas são responsáveis com redes sociais, com uma divulgação. Aquele campo que para eles é tão precioso e que hoje nós temos, pode ser usado com responsabilidade, ainda que com imaturidade. Com um processo de vida não tão longo, com não tantas experiências com Deus, mas com a responsabilidade de saber que Ele ali está, que Ele se faz presente, que Ele está ali, e mesmo eu, com todas as minhas dúvidas, Deus ali está para me ouvir. Ter essa responsabilidade, esse tato de saber que, em meio à minha imaturidade, Deus está comigo. E foi muito gostoso a gente ver a resposta, né, àquele desafio que a gente fez de utilização das redes sociais. Verdade, aquele do Jupec, né? Isso. Quando foi no congresso. E a meninada começou a soltar no TikTok em todo lugar textos bíblicos lidos por eles, cantando e fazendo coisa que às vezes a gente via lá menininhas da igreja fazendo dancinhas, etc, etc. Falou: troque isso. A gente desafiou eles a fazerem isso, né? Troque essas coisas que vocês estão fazendo, que vocês simplesmente estão se compaginando com o mundo. Sim. Né? Comecem a fazer isso, trazer uma palavra, conta uma história de alguma coisa que aconteceu na tua vida e pronto. O compromisso de Provérbios até, né? Provérbios, por exemplo, tem 31 capítulos. O mês, normalmente, tem 31 dias. Cada dia, um capítulo de Provérbios, um versículo ali. Capítulo, dia 1, primeiro dia do mês, capítulo 1 de Provérbios, versículo 1. E aí vai. E eles fizeram, aceitaram. Você leu o livro de Provérbios, que dia é hoje? Hoje é dia 4. Pegue Provérbios 4. Leia com atenção. Veja qual é o versículo que salta a tua mente.
salta a tua mente. A gente chama de capítulo, né? Capítulo de provérbio não é, né? Mas em todo caso é isso aí. Salta a tua mente, aquele versículo. Aí você sublinha ele. E aí anota até, né? O mês tal, ano tal. No mês que vem você vai ler o mesmo capítulo. Você vai ver que outro versículo vai saltar. Nossa. Entendeu? São sabedorias do Senhor. Então, esse desafio que nós fizemos. Esse aqui é um que todos os dias ele lança um versículo. Todos os dias lá no Story, depois, e foi através desse compromisso. Todos os dias lá no Story normalmente eu coloco os devocionais. O de Provérbios se mantém, porque não consigo acabar ele nunca, não dá para acabá-lo. Mas eu já fiz muitos devocionais e tem um que eu coloco que é como pensamentos admiráveis, que eu faço com autores ou escritas que eu olho e falo, que pensamento admirável, eu vou e compartilho ele. Esse menino que aprendeu a ler, sabe? Quantos livros você leu ano passado? Ano passado eu li 67. Meu Deus! Esse ano já foram 61. Só esse ano? Só esse ano. Esse ano você vai quase dobrar, Só esse né? ano. Mas a leitura é algo tão precioso, mas tão precioso, porque ela... eu conto a história do Flávio? Conta a história e também de alguns autores que você acha bom pros adolescentes. É muito bom isso. Porque, assim, tem muitos adolescentes que gostam de ler e às vezes não lê autores teológicos. Sim. Né? Para um teólogo como aquele que gosta de teologia, que livro você diria? Qual é o autor? Qual autor? Não, você. Eu? Sugere aí. Desculpa. O primeiríssimo, C.S. Lewis. Okay. Esse é mais devocional. Mas tem outro também que eu admiro muito, que é, eu não sei se eu vou pronunciar o nome dele correto, Dietrich Bonhoeffer. Okay. O Discipulado. O livro do Discipulado. Ele tem vários livros. Que escritor! Pode procurar o que você quiser dele. Que escritor incrível. Timothy Keller também é um. Para as meninas, Lisa Bevere. Francine Rivers, que ela era uma escritora de romances, mas ela se converteu e aí ela começou a escrever romances cristãos. É uma escritora magnífica. E tem muitos outros. Quem mais gosta de ler lá também? O Salles, né? Ele lê mais uns 5. O Felipe Salles, ele gosta. A Evelyn Freitas, a Evelynzinha, é uma jovem nossa de 14 anos, que ela lê muito e ela tem 5 livros escritos que ela posta na rede social dela. Nossa, que legal. Ela tem 5, é uma menininha de 14 anos. E é pequenininha ainda. Pequenininha, baixinha assim, é a nossa Zaqueuzinha. E o Timotinho, né? E ela assim, é incrível, mas a leitura é algo tão precioso pra mim. Ficou doente em leitura também, o Anderson, né? O Anderson. Vocês têm que ler. Vocês precisam ler. O Anderson. Eu ia fazer uma pergunta que eu acho que uma das respostas deve ser essa. Eu ia perguntar como que... Uma dica que a gente fala para adolescente para como ele criar essa responsabilidade, né? Porque a gente sabe que adolescente não tem a maturidade adequada, mas como que ele cria essa responsabilidade? Eu acho que uma das respostas pode ser essa, a leitura, se basear... O problema deles, que eles entravam bem, é que tinha um pastor que ficava perguntando, você leu? O que é que você aprendeu? Entendeu? Aí fica ele falava, você leu? Aí nós, sim. Senta e conta pra mim então. Como é que vai na faculdade? Aí porque ambas as coisas dá pra assimilar, né? Sim. Eu sou muito assim, eu leio o livro e eu fico combatendo ali com a Bíblia. Tem um livro muito bom pras meninas, que é do Emílio Garófalo. É que eu não sei falar o nome dele. Sobre Esther e Ruth. Aplicado assim mais para as meninas. É lindíssimo. Era uma visão que eu não tinha, às vezes, pela minha leitura de devocional só com a Bíblia, às vezes eu não tinha tanto aprofundamento. E aí, com esse livro, me ajudou bastante. Então, é um livro sobre Esther e Ruth. Tem um de Esther e um de Ruth, desse autor, que é muito, muito bom. É que eu deixei para eles uma ilustração uma vez sobre leitura, né? Que eles, alguns tinham dificuldade de leitura, porque a região que nós estávamos trabalhando é uma região muito simples, né? Então o pessoal ali mais da comunidade e tal, nunca teve esse hábito, nem os pais, nem nada, né? Então como é que eu vou encaixar isso aí nesses meninos, né? Então é uma história, conta pra eles a história. É o do sábio e do... Um jovem, ele foi orientado pelo sábio para ler alguns livros. E sempre existe uma pergunta: você consegue entrar em você o
o conhecimento de todos os livros. Tipo, para que eu vou ler tantos livros se não entra em mim todas as coisas que estão escritas, todas as coisas que eu estou lendo? E ele questionou ao sábio, fez isso. Por que eu estou lendo tanto se às vezes eu não decoro, às vezes a leitura me cansa? Por que eu tenho que fazer isto? E aí o sábio disse para ele, pois bem, eu responderei, mas antes eu estou com sede. Poderia pegar uma água para mim? Aí ele, não, sim, pois não. Eu quero que você pegue naquela peneira empoeirada. Aí ele, mas na peneira? Não vai dar muito certo isso. Quero que pegue na peneira. Aí o jovem, ele foi. Ia até a margem do rio, assim. Aí ele colocava a peneira na água, tirava e saía correndo. Acabava a água caía no meio do caminho. E ele fazia de novo. E fez isso incontáveis vezes. Até que ele ficou de saco cheio. Chegou pro sábio e disse, eu desisto. Não dá para trazer água para o Senhor. Não dá para fazer isso. Toda vez que eu venho, a água ela se esvai. Aí o sábio olhou para ele e disse, mas a peneira está limpa. Antes a peneira que estava empoeirada, agora está limpa. É a mesma coisa com a leitura. Pode ter livros que não fiquem, que os ensinamentos dos livros talvez não fiquem guardados em você, mas limpa a alma. Né? Ele limpa a poeira que está na mente. Eu tive uma experiência muito parecida. Eu estava lendo semana passada, eu estava lendo um livro sobre... Eu estava vendo alguns podcasts, né? E uma das coisas que atacavam a religião é sobre a religião não, mas a fidelidade da Bíblia era basicamente com Gênesis que eles usavam, né? De como Deus criou, como foi possível que, segundo eles, não teria como ser daquela maneira, né? Existem algumas visões. E como era um livro em que a pessoa tinha... Eram 4 escritores diferentes em um livro, então ele escrevia, os outros faziam a réplica, né? E depois ele tinha uma tréplica no final para defender os argumentos que os outros tinham, que discordavam, colocavam, né? E ele tinha 70 páginas para fazer isso. É pouquíssimo, então é denso, tem muita informação, tem elementos químicos, o ajuste fino da física e tal. Então é difícil em 290 páginas, é difícil de você conseguir aprender, e não vai. E tinha uma hora que eu estava lendo e eu parei assim no sofá e falei, eu não estou entendendo absolutamente nada. Eu li 5 páginas, eu não sei uma palavra do que eu acabei de ler. E eu ia levantar e eu ia pegar o celular. Eu falei, eu vou ler. Eu vou continuar. Eu me propus a ler, eu vou acabar o livro, cara. Não é possível que 200 páginas vão me vencer. Então eu falei que eu vou ler, eu quero saber. Aí continuei lendo. E depois de 2 páginas, teve uma informação que me chamou muito a atenção. E aquilo lá, eu comecei a prestar atenção naquilo e comecei a lembrar das palavras que eu tinha passado, simplesmente passado por cima. E para aquela informação que me chamou muito a atenção, as informações que eu achei que não estavam na minha cabeça foram surgindo e fazendo sentido. Então, mesmo que ir para o adolescente, né, para mim no começo, quando eu comecei a ler, era muito difícil ler e entender o que estava dizendo naquela página. Parecia que eu só tinha lido 100 palavras e não tinha gravado nada do que estava dizendo. Mas em algum momento em alguma conversa, em alguma hora, você vai lembrar do livro que você leu lá atrás. E alguma informação daquele livro ficou na sua cabeça, né? A informação ficou guardada em algum lugar. E o Espírito Santo faz a gente lembrar as coisas que temos aprendido. Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos, o próprio Espírito Santo se encarrega disso. Não acontece de vez em quando você não sei de onde surgiu uma ideia, surgiu nada. O Espírito Santo que colocou ali, entendeu? Já estava lá dentro e aquilo acontece. Então é muito interessante essa experiência sua, porque é uma realidade isso, né? Sim. De ler não é em vão. Que entra, o Senhor fez uma máquina maravilhosa aqui, né? Sim. Para quem tem uma dificuldade com a leitura, algo que deu certo para mim. É uma questão mais individual minha, mas pode ajudar alguém. Eu não fiz a leitura através de quantidade de páginas. Eu estipulei um tempo. Por conta que se eu quando eu tentei estipular por quantidade de páginas, eu me frustrava por não alcançar as páginas. Porque vinha algum imprevisto na hora,
e tudo mais, e aí eu não conseguia ler. Porque se eu já estava na tentativa de criar o hábito da leitura e algo me interrompe, eu não vou retomar. Sim. Eu vou deixar para o dia seguinte. Não, ok, dia seguinte eu tento de novo. Então, deu mais certo para mim, eu me saí melhor quando eu estipulei um tempo. 10 minutos de leitura. Aí eu cumpri os 10 minutos, aí depois 20, aí 30. Chegou dias que eu alcancei 8 horas, lendo, normalmente, tranquilamente. Teve uma vez que eu sentei com a minha mãe, né? Eu tava tentando ler a Bíblia em 365 dias. E aí eu tava lendo 3 capítulos todos os dias. Eu tô fazendo um plano de leitura. Normalmente eram 3 capítulos, tirando o Salmo 119, né? Ele compensou no começo pra deixar só o Salmo 119. Mas eu cheguei pra minha mãe e ela tava tomando café. Eu acho que eu já tava casado já. Eu cheguei pra ela e falei assim, não, mãe, quantos capítulos você lê por dia? Aí ela falou, eu não conto. Eu sento e leio. Até eu ver que aquilo foi proveitoso. E eu falei, mãe, 3 capítulos? Pô, é só pegar, abrir e ler 3 capítulos. E ela falou, não, mas eu leio com atenção. Aí. Porque tem uma diferença muito grande. Aí aquilo ficou gravado, né? Eu acordo de manhã, faço meu devocional. É o horário que eu consegui encaixar ali, porque se eu deixar pra de noite, tô cansado. Nossa, agora tô com sono. Giovana me chamou pra fazer tal coisa. Eu saí. E vai passando, né? Então eu gosto de fazer pela manhã. E eu não tenho mais essa neura com a quantidade de capítulos que eu vou estudar naquele dia. Mas eu agora criei o costume, né? Eu busco sempre estudar o máximo possível, com certeza. Desde que o máximo possível, e às vezes pode ser 3 versículos difíceis, desde que o máximo possível tenha sido bem estudado. Proveito também. De proveito. Quando minha cabeça começou a vaguear, eu não acho que a Bíblia é um livro tão maravilhoso que não vale a pena a gente pular 3 capítulos só para dar o checkzinho na planilha. Geralmente a gente gosta de pular as descendências. Nossa, mas tem algumas coisas nas descendências que eu também gostava de pular. Eu adorava pular. Eu lia muito o Pentateuco para poder dormir à noite. no meu tempo de adolescente. Mas tem alguma. Eu tentei fazer esta tabela anual. Só que quando vem um versículo que me salta à mente, eu não consigo seguir em frente sem antes me aprofundar no versículo. Então eu elimino. Ok, tinha mais 2 páginas, não, mas esse versículo aqui merece um estudo aprofundado. Algo que eu sempre recomendo principalmente no Novo Testamento, né, quando se trata do que Jesus, o Paulo, qualquer um deles, está acontecendo, envolver-se no cenário. E sentou-se Jesus e abriu a sua boca falando, onde eu estou nesse momento? No meu quarto? Eu devo me transportar para aquela montanha também, sentar ali, olhar o rosto do mestre, olhar para um lado, para o outro, outras pessoas também necessitadas daquela palavra, e começar a pensar, fala mestre, fala comigo. Aí você começa a ler aquilo, ele fala direto com você, e o Espírito Santo vai trabalhar. Gente, isso é demais. Quer me ver chorar em cima da Bíblia. E é desse jeito sempre. Mas é importante ter esse momento, né? O adolescente entender que dentre as 24 horas dele, ele tem que ter esse tempinho, né? Que não se frustre aqueles que não têm essa tendência, né? Que tem gente que não gosta de leitura para nada. Aí pegam os livros como o livro de Provérbios, faz essas leituras mais rápidas, mas comece a criar o hábito. Não é? Que o hábito se transforma em disciplina, a disciplina bem assertiva, ela molda caráter. Então é muito importante a gente ir fazendo isso aí. O hábito, vai de pouco a pouco. Né? Aí chega lá. É isso aí. Importante, isso né? aí. Exato. Importante, bem legal. Então, e aí, como que a gente tá hoje? Hoje a gente tá... Deixa eu ver se tem algumas perguntas a mais aqui da galera. Vamos olhar aqui. Deixa eu ver aqui. Muito bacana. Porque, olha, o chat bomba aqui no... Vamos olhar. Creio, AD Belém. Eu tenho uma dificuldade com leitura, mas eu sou do seu caminho aí. Quando eu começo a tentar, aí sempre tem algum que me chama atenção, aí eu tenho que ir a fundo nele, senão não faz sentido o resto pra mim. Eu carrego comigo uma teoria.
não sei se ela está correta, mas aquilo que nós fazemos na nossa individualidade aquilo que nós fazemos na nossa individualidade como devocional, às vezes indica muito o chamado. Por exemplo, existem pessoas que no seu devocional, às vezes elas não conseguem ler, mas elas entoam louvores em uma quantidade maravilhosa de tempo. Outras pessoas ouvem pregações e tudo mais, outras pessoas leem, e isto é uma forte indicação às vezes do que possa representar o chamado. Por muitas vezes eu me peguei olhando para jovens e adolescentes, por exemplo, a Zaqueuzinha, a Evelyn Freitas. Ela é uma pessoa que dedica o seu devocional tanto lendo quanto escrevendo. E tanto a leitura quanto a escrita tem uma forte tendência a aulas, a ensino, esta questão. E quando a gente observa assim, uma pessoa e a gente vê que ela tem potencial na individualidade dela, abraçamos. Ok, me conte da sua individualidade, ok, me fale sobre isso. Às vezes Deus está mostrando algo para a liderança, né, que está ali por cima, falando, essa pessoa aqui... E o que acontece é que eu ganho presente quase todo o tempo, né? Agora, é claro, tudo diferente, mas quando estava com eles, né, e que eles escreviam e mandavam para quem? Chegava todo lá no meu WhatsApp, eu ler tudo e fazer as devidas correções, e se alguma coisa estava fora e era tão bonito. As correções. Todos eles, né? Poxa, não, mas é gostoso, né? São maravilhosos. Tem que vir fazer um trabalho com a gente aqui, com os nossos adolescentes, que a gente fez um plano, né? Qual que foi? Foi o plano do Novo Testamento? Foi o plano do Novo... A gente já fez Só um plano de... A gente fez com o grupo inteiro, né? A gente já Bíblia. fez o plano de 1 ano. Uhum. Aí terminou, acho que algumas pessoas da liderança. Eu não terminei, gente. Eu terminei. Falei. Eu até ganhei um negócio no quadro. Mas enfim, e depois a gente fez sobre o Novo Testamento. Mas é aquilo. Sempre perguntaram aqui nas perguntas lá no Instagram do Cria de Belém, de como fazer devocionais. Então é muito único de cada pessoa, né? De como fazer, né? Não tem um padrão. Às vezes pessoas sugerem, né? Se sugerem algumas coisas, uma e outra. Mas não tem padrão, porque é a tendência da pessoa. A gente não pode colocar todo mundo numa caixinha como se fosse igual. Deus não trabalha assim conosco, não é? Então tem que dar essas diferentes opções de como você pode fazer, quais, né, a forma. Então ele colocou uma, eu coloquei uma outra, e você se envolver no personagem, se envolver no cenário, entendeu? E tal. Gente, isso aí foi uma coisa tão bonita que esse é um hábito que eu tenho há muito tempo, de me envolver no cenário. Que eu me lembro que a primeira vez que eu fui a Israel era impressionante. Quando eu ia ver as coisas, eu falava, depois dessa curva vai ter tal coisa. Nossa. O Espírito Santo tinha me mostrado quando eu li a Bíblia. Entendeu? Eu pensava que eu estava formando um cenário, e não, eu estava vendo um lugar. Entendeu? É impressionante. Aquilo até me comovia, sabe? Me comove até hoje isso aí, né? Porque ainda eu falava, aqui vai ser assim, ali é desse jeito. Sabe? Era a minha forma. Então, Deus, cada um trabalha de um jeito, né? De uma forma. Então, por isso que tem que dar, não adianta estabelecer um padrão, vai ser assim. Não. Tá vendo? Um pensa em páginas, o outro pensa em tempo, o outro o envolvimento com os personagens, não é? E assim vai. Estudos diversos, né? Existem os devocionais. Os marca-páginas. Domingo retrasado que eu preguei lá, né? Que eu falei à noite. Sim, senhor. Na ceia. Na ceia local. Sobre genealogia, irmã. Então, eu geralmente... Queria pular, ó. Ele fez uma Mas conta... quando eu era... Não, olha, a primeira vez que eu falei que eu vou ler a Bíblia, acho que foi com uns 13 anos. Eu falei, 14, né? Aí eu falei, vou ler a Bíblia todinha. Chegou na hora, eu falei, vou passar. Muito nome, que isso? Aí depois, quando mais velha, eu falei, faz muito... Não pulem, gente, não pulem. Porque senão você... Eu me lembro um fato que aconteceu nos Estados Unidos, que tinha um moço na igreja que foi estudar no seminário teológico. E lá tinha um professor que ele gostava muito, muito desse professor. O pai era um professor universitário. E não queria nem ouvir falar de Bíblia. E o filho se converte, né? Para o desgosto do pai. E o filho todo o tempo insistiu, pai, vai um dia à igreja. E o pai, não, você deixa de bobagem, meu filho, isso aí já, deixa isso. E nunca quis saber. Um dia o filho consegue que o professor, esse que ele tanto gostava, viesse à igreja.
para pregar. Aí ele disse, aqui vai ser a minha oportunidade. Falei pro pai é meu professor. Entendeu? Eu queria apresentar o senhor para ele, que o senhor conhecesse meu professor, quem que me ensina, né? Que o senhor fosse pelo menos por isso, vá ao culto dessa vez. Tá? O pai, tá bom, filho, se é por isso eu vou. E o homem foi e sentou-se lá. E o filho emocionado, tinha orado, jejuado, feito de tudo. Senhor, usa esse homem hoje, um homem culto, um homem preparado, né? E quando o Dr. Torres se levanta para pregar, ele abre ela nas genealogias e começa que fulano de tal, gerou tal, viu todos os anos, morreu, e aí fulano de tal cresceu, morreu, aí foi outro, morreu. Falou sobre aqui, depois 5, 6 palavras ali, e amém. Tem alguém que quer receber a Cristo? Né? Terminou na genealogia e queria chegar em Jesus, né? O homem foi o primeiro, levantou as 2 mãos, o senhor vinha para frente, ajoelhou lá, o homem chorando, recebeu a Cristo. Aí o filho, depois do culto, falou, pai, o que foi nessa, né, que o senhor ouviu nessa palavra do homem? Ele falou assim, meu filho, ele começou a dizer, fulano viveu tantos anos, não sei o que, e morreu, fulano viveu tantos anos, eu também vou morrer. O que vai ser da minha vida depois da morte? Entendeu? E ele aceitou Jesus. Deus é maravilhoso. Tem jeito, né? Deus é maravilhoso. Ele só queria mostrar que Jesus era não foi insertado na história de maneira aleatória. Jesus era programado mesmo. Entendeu? Existia. Foi isso que ele queria mostrar como um professor, né? Um super-herói, né? Que criaram e colocaram. E o homem ficou impressionado que aquilo foi batendo nele. Esse aqui morreu, esse aqui morreu, esse aqui morreu. Esse aqui morreu. O Espírito Santo falou para ele, você também vai morrer. Você também vai morrer. E aí? Só tem um que ressuscitou, né? É bom comer pra ele. Bom, por hoje a gente falou, olha... Não, eu acho que o pastor falou que foi pra Jerusalém, acho que era legal, né? De novo, uma próxima, já pensou? Só com as experiências lá. Imagina o Creio em Jerusalém, seria legal, né? Aí, nossa, por que não? Não é? Fala com o pastor Joel lá, ele organiza isso aí pra vocês. Puxa. A gente tá com o projeto de Creio na Disney, pastor. Deu uma esfriadinha, né? Faz tempo que não fala, mas a gente tá com... Já tô escalando. Então, né? O próximo. Queremos ir pro Conad. Participar de um Conad. Se Deus quiser, a gente em breve, estará lá. Né, estaremos lá um dia. Legal. Aquela questão só das igrejas que ficou mais ou menos claro. Sim, claro. Né? Sim, claro. As igrejas que já não existem mais, ou seja, só o templo ficou ali, né? E essas pessoas se garantem, às vezes com 15 pessoas, eles um prédio enorme. Nossa. Mas porque a igreja tem dinheiro depositado lá. Até que um abre os olhos. Eu mesmo assumi uma igreja lá que ela foi fundada em 1936. Ela recebeu uma condecoração de Los Angeles como o templo mais bonito naquela época. E era mesmo um templo muito bonito. Umas 800 pessoas assim, mais ou menos, né? Mas tinha órgãos de tubo, tinha até 7 sinos. Dava uma nota musical a cada sino para tocar embaixo com um tecladinho e tocava Noite de Paz, ou um hino, glória, para chamar a comunidade. A igreja foi a primeira coisa construída e depois nasceu a comunidade no entorno. Né? Hoje é diferente, hoje é o comércio primeiro, né? Mas naquele tempo era a primeira igreja. Qual dos nossos países, né? Aqui no Belenzinho também era assim, aqui na igreja do Belenzinho. Depois no entorno. E essa igreja foi assim, chegou um momento que eles já não podiam mais, não tinha mais o que fazer, o prédio se desmoronando e encanamentos todos entupidos, o forro já entrando água, a igreja estava desmoronando. Como a igreja lá não tinha cerca, nada, e a comunidade invadindo, nada vinha lá brincar, tinha ginásio esportivo, vinha lá jogar bola, tá, e fazia besteira lá dentro, sujeira e tal. E aí chegou um momento, vamos vender. Aí quando reuniu a diretoria para decidir, aí levanta essa questão. Quando você falou nisso, eu lembrei na hora. Assim, mas o que será desse lugar que um dia foi consagrado a Deus? De repente vão colocar o que lá? Uma bodega, né? Ele não chegou a pensar numa boate, mas assim, um depósito de bebidas. O que vai se tornar esse lugar consagrado a Deus? E aí perguntei, e agora, o que nós vamos fazer? Aí lá no meio tinha um pastor, que tinha sido meu professor e amigo, ele disse assim, olha, eu conheço uma pessoa que aceitaria o desafio de levantar essa igreja aí. Aí ele falou, você conhece? Conheço. Aí explicou quem era a pessoa, coisa e tal. Aí disse assim, pois converse com ele, se ele aceitar o desafio, a gente entrega a igreja para eles. Foi falar comigo. Chegou e falou assim, vai lá ver a igreja. Destruída, gente, era um museu de filme de terror. Horrível, tudo destruído, desde o chão, teto, tudo.
O batistério, tinham tentado fazer um batismo ali, a água toda verde ali e tal. Tudo assim, os banheiros entupidos, ratos por todo lado. Uma coisa terrível. Eu olhei aquilo assim, me lembrei das palavras que ele disse, o que será isso? Falei, Senhor, se é para a tua causa, o Senhor vai me ajudar. E eu fui e aceitei o desafio. Eles falaram assim, muda o nome da igreja, cada igreja tem um nome, né? Muda o nome da igreja, levanta a parede, derruba, pinta, faz o que se quiser, só não nos peça dinheiro. Que a gente não pode, porque a resistência vão vender. Na época, aquele propriedade ia ser vendido por 6 milhões de dólares. Nossa! Seria hoje como uns 20 milhões. Imagina só. Eles iam colocar para investir em missões deles, hein? Então, ou a gente vende essa propriedade e coloca em missões, ou faz o que com isso aí? Entendeu? A igreja não consegue mais nem cuidar de uma porta arrebentada. Que coisa. Aí fomos para lá. Gente, ali é que eu aprendi por que eu fui chegar na América e aprender de pintura, aprender um pouco de construção, para trabalhar com mão na obra, mão na massa. Aí os irmãozinhos que estavam lá se animaram e começamos e levantamos a igreja. Foi nesta igreja que eu não sei se foi nesta, mas tem uma história sua que o Espírito Santo te conduziu aonde estava. Ah, sim. Foi nesta igreja? Foi. Tinha um entupimento. Não entrava água até a igreja. Aí meu Deus, como é que eu vou resolver isso, né? Aí chamei uma companhia, eles falaram assim, não, a gente tem o equipamento, a gente vai seguir até onde está o problema aqui, que a água não chega. Eu falei assim, quanto vai custar isso aí? Naquela época, custava para mim $5 mil para fazer isso. Para mim era um mundo de dinheiro, que seria hoje 20 mil, vamos colocar assim. Muito caro. 20 mil dólares, né? Para o que a gente estava fazendo lá, qualquer centavo era dinheiro. Eu falei, não, obrigado, não vou poder fazer isso. Aí eu orei a Deus e falei, Senhor, me mostra onde é que está esse problema. Entendeu? Aí eu saí assim, andando, acompanhando pelo banheiro, aí pensei assim, não, o cano vem por aqui, e vem por aqui, atravessa toda a igreja, tal. É mais ou menos do tamanho da antiga sede de Belém. Aí atravessa aqui por toda a igreja, aqui está o batistério, também está entupido, e vem por aqui, por aqui. Aí daqui a pouco quando eu olhei, estava na rua, na calçada. Lá na calçada o Espírito Santo falou, para aqui. Quando eu parei ali naquele lugar na calçada, o Espírito Santo falou, é aqui o problema. Aí eu chamei umas pessoas que estavam trabalhando ali, de braçais, né? Falei para eles, quanto vocês me cobram para cavar um buraco aqui de 2 metros de profundidade, o máximo, mas precisa cavar esse buraco, uma coisa tem aqui, 1 metro por 2 mais ou menos. Vamos colocar 1 por 1,5, ainda coloquei assim, né? Cobramos $600, comece a quebrar. Quando quebraram, o entupimento estava exatamente ali. Nossa. As raízes de uma árvore desceram, eram aquelas manilhas grandes, invadiram a manilha e formaram uma rolha ali e taparam ali. Foi tudo que a gente precisava, quebrar aquilo lá, abrir a água, fluiu. Olha só. Foi revelação. E dessa forma que vocês fizeram, eu acho que cria uma igreja mais forte, porque todo mundo ajudando, trabalhando no mesmo propósito. Todo mundo era pouquinha gente, né? Mas aquela mesma pouquinha gente se uniu e fizemos um trabalho de gigante ali entre todos, né? Foi um 300 de Gideão. E não tínhamos esses 300, nós tínhamos 30, entendeu? E fizemos assim. Olha só. E graças a Deus conseguimos levantar essa igreja. Aí, ó. Que bênção, hein? Muito bom. Não precisou ser vendida. Ai, que maravilha só. Que maravilha. Até hoje ela está lá. Ai, que bênção. Por mais histórias como essa, né? Que as pessoas consigam manter, né, as igrejas. Não acabe. Não desista, né? Não desistir. Bom. É isso? Por hoje, pessoal aí de casa, o nosso tempo. Olha, a gente deu o quê? 1h30, 2 horas? Iria olha. Mais, hein, quase a gente iria mais, Doni. A gente tem que fazer um Pode Creio 24 horas. Deu quase 1h30, produtor? Olha. Quase 1h30, meu Deus do céu. E passou rápido. Né? Parece a pastora Nova pregando no púlpito do Parque Novo Mundo. E agora estamos Rádio Nova, né, Doni? Agora tá passando na 88.7 também. Isso aí, ó. Então, pessoal de casa, ó, já curte aqui, segue o canal do TV de Belém, canal do Creio. E agora com a Rádio Nova. Quer mostrar aí, Doni? Ó, olha que chique. 88.7. 88 pontos aqui. Deixa eu virar pra lá. Isso. Aqui. Rádio de Belém, 88.7, ó, FM. Sintonizem. Sintonizem, né, gente? Sintonizem já lá no 88.7. Acompanha. Bom. Fechou. Pastor, muito obrigada novamente pelo tempinho. A gente sabe que semana passada foi bem rápido,
Mas hoje a gente conseguiu falar bastante coisa. E muito, muito obrigada pelo tempo precioso. Sempre aprende bastante, né? Muito. Muito bacana. Que agradeço a Deus o privilégio de servi-los. Amém. Da outra vez eram 2, hoje são 3, São Pedro, Santiago, São Joana. Vai aumentar. Vai aumentar daqui a pouco. Eba, né? Graças a Deus por isso. Muito obrigado por esse privilégio, essa participação que nós tivemos. Eu fujo normalmente de podcast, de coisa assim, fujo. É da minha natureza. Não gosto de holofotes, não gosto. Mas aqui eu estou falando com adolescentes e com vocês. É com um prazer tão grande que eu estou aqui. Vocês não sabem que satisfação eu obrigado. sinto de poder estar aqui e falar. E as perguntas de vocês, né, são tão pertinentes, tão gostosas da gente falar sobre o assunto. Obrigado mesmo. Jovens, adiante. Estudem. Estudem. Siga o exemplo do Cauã aqui. Aprender a estudar. Daqui a pouquinho já é psicólogo formado. Daqui a pouquinho já vai casar. É uma bênção a vida dele. Com 28 anos ele vai casar. Queria casar com 22. Graças a Deus impedi esse casamento tão jovem. Quer dizer que a noiva dele é uma bênção, é com uma filhota minha também, a senhorinha de Jesus, né? Você tem 28? Não, eu tenho 22. Eu sugiro que com 28 ele se case. Mas eles querem se casar agora, já o ano que vem. Ai, pastor, não posso falar muito. Eu me casei muito cedo. Não, é natural. Eu também me casei muito cedo. Toda vez que conversamos com ele, né? Toda vez que conversamos com ele, aí ele olha para nós, aí ele diz 28. Aí nós dizemos ano que vem. Aí ele fala 29. Aí ele 28. Eu sou o ponto fora da curva. Se Deus quiser, ano que vem, mas eu vou estar com 29. 29? É. 29? Ah, achei que você tinha 30, 30, desculpa. né, meu? Vou fazer. Eu vou fazer 30. Eu falei, eu acho que ele tem 30. Não, eu vou fazer 30 esse ano, é verdade. Ai, Heitor. Pera aí, gente, vamos ver. Dá pra cortar essa parte aí. Agora vai ministério. 30 anos. Jesus escolheu essa idade, vai começar o ministério dele, hein? Só se esse ano não então. tiver dezembro, que você vai casar com 29. Pois se tiver dezembro... Não, é verdade, ó, tá vendo? Eu já tô até ficando gaga. Meu Deus do céu, eu vou estar com 30. Eu Mas falei aí, continua que a média sendo... é 30, entre 28 e 30, porque se você vai fazer a conta, que se forma na faculdade, aí faz vai o mais, seu mestrado, né? faz o seu doutorado. Não. Aí vai chegando por aí, 28, 29 anos. Então, por isso é que eles se casam. Aí dá o tempo. Você faz a conta direitinho. Uma pessoa formada, tendo seu mestrado, tendo seu doutorado e já um trabalho estável. Eles esperam isso, né? Então, alguns alcançam isso aos 28, outros aos 30, outros 31, 32. Tem chance. Então, não, Tá já tô noivo, opa. Nossa, tá bem, Heitor. Minha doutora. Mas ano que vem, com 30, então, se Deus quiser, estaremos casados também. Aí, mais um casal de amigos casados. Então, deixa o recado também, Cauã, aí pro pessoal. Bom, primeiro, muito obrigado. Eu conto para as pessoas, né, que o pastor Arnaldo, ele armou uma maracutaia, um marapu que me jogou, mas ele faz parte do ministério dele apresentar pessoas, e eu sou muito grato pela vida de vocês. E eu costumo falar isso para os jovens da qual eu dou aula, por conta que às vezes não é dito, mas eu digo para eles, muito obrigado pela sua existência. Porque mesmo que hoje você não saiba o para que eu existo, mesmo que hoje você não saiba, mas a sua existência, o motivo da sua existência fez essa conversa. Foi por conta da sua vida que nós estamos conversando hoje. Foi para que trazer algum conhecimento para a sua história, através da vida dos adolescentes da qual eu dou aula, que Deus trabalha comigo o ministério da qual hoje eu exerço, através da vida deles. Então, Deus não nos colocou em outra posição a não ser amá-los. Então, obrigado. Obrigado pelo carinho que vocês têm conosco. Muito obrigado mesmo. Posso fazer uma propagandazinha aqui? Claro, pastor. Qual foi o dia que você pregou? Foi o dia 26. Dia 26 do mês passado, né? 26 do 26 de julho. 26 de julho. 26 de julho, ele pregou no Creio lá, no Parque Novo Mundo, e foi uma pregação, todo mundo gostou muito, porque ele envolveu muita vida dele nisso, e conta um pouquinho da história dele. E foi muito emocionante, muito, muito consistente. Se vocês quiserem
assistir ali, o Jupec ainda, né? Era Jupec? É uma creio. Uma creio. Lá na... dia 20... Dia 26 de julho. 26 de julho. Vamos colocar no Creio AD Belém. No link lá Se for Parque Novo Mundo, setor 64, ali tem os vídeos, né? Ao vivo. Aí é só pegar ali na lista e chegar até o dia. Assembleia de Deus, setor 64. É esse o canal do YouTube. Assembleia de Deus, setor 64. Aí tá lá no dia 26 do 7. 26 de julho. Graças a Deus, o pastor Samuel Garcia, ele cedeu a permissão junto com o coordenador geral Wagner de eu estar ali ministrando. E muito temeroso, mas Deus ali confirmou tantas coisas comigo, assim como eu acredito que falou muito com os jovens também. Que bênção. Então já temos quem vai trazer a palavra aí quando a gente trouxer o Parque Novo Mundo. Tamo junto de setembro. Não, mas ouça primeiro, depois isso. Vai! A gente tá confiando. Mas ó, a gente vai colocar e também colocar lá no Creio AD Belém no link aqui, o pessoal já acessa e vai direto. Isso aí. Mas muito obrigada de coração. Obrigada, Luquinha, meu lindo. Muito obrigado, Explica gente. por que você fala eu, meu lindo, pra ele, que tem alguém que não Pessoal, olha, nós somos casados. Uma Isso, por isso que ela chama ele de meu lindo. Por isso que eu chamo ele de meu lindo. Nós somos casados, né, lindo? Há 3 anos já. Casamos cedo. Muito obrigado, gente. Que a glória seja dada a Deus eternamente. Amém. Amém. Então, pessoal, é isso. Muito obrigada pela presença aqui de vocês essa noite. Que Deus abençoe. Bom final de semana aí pra vocês, né? E a gente espera os adolescentes do Creio Belém Sede aqui no Tamo Junto. Podemos fazer uma oração por eles? Pode. Pastor, por favor, vamos encerrar com uma oração. 1 minuto. Senhor Deus, eu te peço por essas vidas que estão atentas a esse canal, procurando, Senhor, interagir com pessoas que lhe possam fazer bem. Nós temos certeza, Senhor, que tudo que aqui foi dito de maneira a anunciar o Teu nome, a Tua grandeza, a Tua bondade. Mas eu te peço, Senhor, por esse jovem, esta jovem, que neste momento está precisando do Teu amparo, da Tua presença gloriosa envolvendo a sua vida com amor. Eu te suplico, ó Deus, que traga paz a este coração, e entre, Senhor, no mais profundo da sua alma e se revele a ela, Senhor, a ele, como alguém tão amado pelo Pai eterno. Senhor, que o Teu Santo Espírito toque esta vida agora, Senhor, e traga descanso para a sua alma e uma renovação de entendimento para que possa, Senhor, prosseguir a sua jornada aqui nesta terra e na Tua casa. É o que nós te pedimos, em oração o fazemos como igreja Tua, em nome de Jesus. Amém. É isso. Pessoal, até o próximo. Amém. Até mais ver.